Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora nós vamos ver qual é essa nossa aula de hoje. Essa é a aula 18, revisão e avaliação. Então, agora vamos para a nossa aula. Bom, vamos começar essa nossa aula falando dos hidrocarbonetos, né? O que são os hidrocarbonetos? São os principais compostos orgânicos, né? São os primeiros compostos orgânicos que nós estudamos. Então, a principal utilização dos hidrocarbonetos é justamente na produção de combustíveis, por isso que eu estou aqui nesta plataforma de petróleo. Por quê? Porque boa parte deles tem um grande potencial energético, um bom potencial energético, né? Por isso que eles estão presentes na constituição do gás natural, do gás liquefeito de petróleo, que é aquele gás de cozinha que a gente tem em casa, né? O GLP, que é uma mistura de propano e butano, na gasolina, no diesel, além de muitos outros tipos de combustíveis, como, por exemplo, combustíveis para aviação, navios, enfim, né? Uma grande utilidade dos hidrocarbonetos. E eles também podem ser muito utilizados na confecção de óleos, de tintas, de resinas, de asfaltos, e a partir também dos hidrocarbonetos que são feitos diversos polímeros, ou seja, diversos plásticos, como, por exemplo, o polietileno, o polipropileno, são diversos tipos de plástico que nós temos no nosso dia a dia. Então, para vocês verem a importância de estudarmos os hidrocarbonetos, né? Então, isso que são os hidrocarbonetos. E aí eu vou mostrar para vocês agora o que é o refino do petróleo, né? Tá aqui, ó, o que é o refino do petróleo. A partir daí, a gente consegue... do petróleo, a gente consegue extrair várias frações do petróleo. Por isso que a gente tem aí gasolina, querosene, óleos, né, óleos combustíveis, óleos leves, óleos lubrificantes, né, o de médio, pesado, leve, resíduo, que é o asfalto, ou seja, do petróleo a gente consegue extrair uma infinidade de produtos. E esses produtos, muitos deles são justamente os hidrocarbonetos. Por exemplo, o GLP. O que é o GLP? Vamos observar aqui. É o gás liquefeito de petróleo. Então, o GLP é aquele gás que a gente tem lá em casa, aquela botija de gás, quando fala, acabou o gás, vou comprar uma nova botija. O gás que tem ali dentro é o GLP, é o gás liquefeito de petróleo. É uma mistura de propano, propeno, butano, buteno, ou seja, uma mistura de gases. E ele é um combustível gasoso. A pressão e a temperatura ambiente ele é inflamável e naturalmente inodoro, ou seja, ele não tem cheiro. Quando a gente sente aquele cheiro de gás, né, é porque foi adicionado a ele um outro composto, ou seja, um outro hidrocarboneto, que é justamente para aquela questão de segurança da gente sentir que está ali vazando o gás, certo? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês sobre os hidrocarbonetos. Então, quais são os tipos de hidrocarbonetos? Os de cadeias abertas, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. E os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, cicloalcanos, cicloalcenos e hidrocarbonetos aromáticos, ok? Então, agora que a gente viu aqui os hidrocarbonetos, vamos ver os compostos oxigenados, ou seja, aqueles compostos que têm o oxigênio em sua estrutura. E os compostos oxigenados, eles são organizados de acordo com algumas características. Por exemplo, existem compostos que têm a hidroxila, que é o H. Existem compostos que têm a carbonila e os compostos que têm a carboxila. Exemplos de compostos que têm a hidroxila são o álcool, o enol e o fenol, certo? Então, por exemplo, o álcool. O que é o álcool? Por conceito, o álcool é aquele composto oxigenado em que a hidroxila está ligada a carbono saturado. Então, isso aqui representa um álcool. O fenol é quando a hidroxila está ligada a um anel aromático. Então, isso daqui é um fenol, bem aqui assim.
E o enol é quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Insaturado quer dizer que tem ligação dupla no carbono diretamente da hidroxila. Esses daqui, o enol, eles são compostos instáveis, né? Então, os mais estáveis são o álcool e o fenol, que tem um composto que tem a função, o grupo hidroxila, correto? Avançando aqui nos compostos oxigenados, temos aqueles que têm a carbonila. Carbonila é C-dupla-O. Quando a carbonila está entre átomos de carbonos, quer dizer que ele vai ser cetona. A mais simples de todas as cetonas é essa aqui, é a propanona. Quando a carbonila estiver na extremidade da cadeia, vai ser um aldeído. Sempre vai aparecer o H na extremidade. Às vezes, vem simplificado assim, ó, CHO. Cetona, às vezes, vem simplificado assim, CO. Correto? Então, para fins de identificação, CO é C-dupla-O, CHO quer dizer que é um aldeído. Esses são compostos carbonílicos. E os outros compostos oxigenados são aqueles que têm o grupo carboxila. O que é carboxila? C-O-O, e aí o restante da cadeia, que na verdade é desse jeito, ó, C-dupla-O-O, desse jeito. Quando tem hidroxila junto, quer dizer que é um ácido. Quando esse hidrogênio aqui ele foi substituído por um outro carbono, como por exemplo aqui, aí ele passa a ser um éster, ou seja, os compostos que têm a carboxila, eles sempre vão ter 2 oxigênios, então é fácil da gente identificar. São esses dois, os ácidos carboxílicos na extremidade da cadeia e os ésteres, que estão sempre entre átomos de carbonos. Ok? Vimos aqui os compostos oxigenados. E agora? Vêm os compostos nitrogenados. O primeiro composto nitrogenado é o composto do grupo amina. O que são as aminas? As aminas são os compostos que têm o NH2. Uma amina alifática, ou seja, uma amina aberta e uma amina aromática. Então, muito simples de identificar a amina. Só que esse hidrogênio, às vezes, ele pode ser substituído. Quando tem, assim, NH2, é uma amina primária. Mas esses hidrogênios, eles podem ser substituídos. Ó, antes era NH2, agora só tem NH. Quer dizer que foi substituído um. Então, esse nitrogênio está entre 2 átomos de carbonos. É uma amina secundária. Quando os 3 hidrogênios são substituídos, é uma amina terciária. Mas aqui, olhando todos esses que estão aqui na tela para vocês, representam compostos do grupo amina, correto? Um exemplo das aminas é a cafeína. Então, a gente observa, de todos esses grupos que estão ligados aqui, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o grupo amina. Então, quer dizer que a cafeína é um composto que tem o grupo amina em sua estrutura. E as amidas, o que são as amidas? São compostos nitrogenados, porém, agora aparece o oxigênio. Então, está aqui, ó, muito simples de identificar a amina da amida, diferenciar. Então, a amina só tem o NH2. E a amida tem o oxigênio também. Lembrando que esses 2 hidrogênios, eles podem ser substituídos, como tem aqui, ó, foram substituídos. Mas esses compostos aqui, eles representam as amidas, são compostos nitrogenados, correto? A mais simples de todas as amidas é essa aqui, que é a ureia. Na verdade, a ureia é muito utilizada como fertilizante, como adubo, e essa ureia, que é uma amida, a gente observa, isso daqui é uma amida, quer dizer que, vou tirar para ficar mais bonitinho assim, esse composto aqui foi o primeiro composto orgânico sintetizado em laboratório. Lá do início do estudo da química orgânica, a gente percebe a história da química orgânica, que antes achava-se que nenhum composto orgânico poderia ser sintetizado em laboratório, que era o que chamava da teoria da força vital. Porém, veio um cientista que ele conseguiu sintetizar em laboratório um composto orgânico, e esse composto orgânico foi justamente aqui, a ureia, que é uma
amida, ok? Outros compostos nitrogenados, continuando aqui, que são os nitrocompostos, muito simples também de identificar pela presença do NO2. Então, se a gente for falar de nomenclatura, sempre vem a palavra nitro na frente e o nome do hidrocarboneto. Por exemplo, está aqui, ó, NO2, e quem é esse aqui? É o metano, então esse é o nitrometano. Esse aqui, ó, NO2, e tem 2 carbonos aqui, é o etano, então ele é o nitroetano. NO2, então isso daqui é a identificação do nitro, né, dos nitrocompostos. E aí 3 carbonos, nitropropano, como o grupo NO2 está no carbono 1, por isso que está aqui, ó, 1 nitropropano. Então, fácil também de identificar os nitrocompostos. E o mais conhecido de todos eles é o trinitrotolueno, também conhecido como TNT. Trinitro, porque tem 3 vezes o grupo nitro ligado nesse composto aqui, que é o tolueno. É aquele composto utilizado para detonação, né? Como se fosse para detonar, por exemplo, prédios, fazer a implosão de prédios. Ele é muito utilizado para isso, ok? E agora, continuando aqui, já vimos os compostos, né, oxigenados, compostos nitrogenados. Então, agora nós vamos dar uma relembrada nas enzimas. O que são as enzimas? As enzimas são proteínas complexas, que elas agem nas reações químicas das células como catalisadoras dos processos biológicos, ou seja, as enzimas, elas aceleram a velocidade dos processos sem alterar esses processos, podendo aí atuar dentro ou fora das células vivas que as produzem. Então, essa que é a característica das enzimas. As enzimas são compostos orgânicos que eles são catalisadores. Elas são catalisadoras, ou seja, elas apenas aceleram a velocidade ali da reação no processo biológico. Então, elas apenas aceleram, elas não interferem na reação, elas apenas aceleram. Por isso que são chamadas de catalisadores biológicos, tá? Então, continuando aqui sobre as enzimas. Já que as enzimas são catalisadores biológicos, como é que ela age aí? Ela age diminuindo a energia de ativação. Então, a enzima, ela diminui a energia de ativação sem alterar o equilíbrio aí da reação. Então, a regulação da atividade enzimática, ela pode ser controlada pela própria célula, na codificação de proteínas, como por ela mesma, variando de acordo com alguma molécula que ela se liga. Certo? Então, o que é energia de ativação? Observem nesse gráfico aqui a energia de ativação. Energia de ativação é como se fosse a segurança da molécula, né, da reação, na verdade. Como se fosse um sistema de segurança para a reação como não se iniciar assim, de uma maneira descontrolada. Então, como é que funciona? Toda reação tem seu reagente e é necessário a gente fornecer uma energia mínima. O que é essa energia mínima? Esse caminho aqui, até chegar nesse momento em que tem o complexo ativado, que é o momento em que as moléculas dos reagentes estão se quebrando e as moléculas dos produtos estão se formando. Aí sim que chega no produto. Só que com as enzimas, como as enzimas são catalisadores biológicos, né, qual é a função do catalisador? É justamente diminuir a energia de ativação. Quando ela diminui, olha essa distância aqui, e agora ó, diminuiu bastante aqui, ó, essa altura. Isso quer dizer que agora a reação ela está mais rápida para chegar no produto. É isso que a enzima faz. Ela diminui a energia de ativação para acelerar a reação. Então, quais são as características das enzimas? Elas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. Os catalisadores são substâncias que atuam diminuindo a energia de ativação, como eu comentei. Elas apresentam alta especificidade, ou seja, atuam apenas sobre substratos específicos, certo? E as enzimas, elas atuam diminuindo a energia de ativação das células, a temperatura, o pH e as enzimas reguladoras são fatores que influenciam na atividade enzimática. Então, a temperatura vai influenciar, o pH vai influenciar, a temperatura fica ali em torno de 35, 40 graus Celsius, o pH em torno de 6,
a 8, correto? Então, essas são as características das enzimas. E como é que funciona? Qual é o mecanismo de funcionamento das enzimas? Cada enzima ela é única para uma determinada reação. Então, para o seu funcionamento eficaz, deve-se ter uma estrutura tridimensional conservada, ou seja, a terciária e a quaternária. E aí, ela possui uma região específica de ligação ao substrato, que é chamada de sítio ativo, e a conformação desta região ela forma um encaixe perfeito e único entre determinada enzima e um substrato, normalmente por ligações covalentes transitórias, né? Então, é aquele esquema de chave fechadura. Então, ao terminar a reação, o que acontece? Ela se solta do substrato e continua o caminho dela perfeitamente em sua forma para novas atividades. Ou seja, ela apenas acelerou. Como toda proteína, ela pode se desnaturar em algumas condições, como as temperaturas altas, com a variação do pH, ou perdendo até mesmo aí a sua função. Certo? E aí, continuando, observando aqui o substrato, é isso que acontece, né? As enzimas, elas vão se ligar ali no sítio ativo, de acordo com o substrato perfeito, ocorre todo o processo da reação enzimática ali, acelerando a reação, depois sai e vai continuar o seu processo com outro substrato, correto? E agora nós vamos ver sobre as interações biomoleculares. O que são? São os processos pelos quais as moléculas biológicas elas se reconhecem, elas se conectam e se influenciam umas às outras dentro dos sistemas, por exemplo, em proteínas, em ácidos nucleicos. Então, e essas interações, elas são essenciais para manter as funções vitais do organismo. Então, permitindo com que ocorram processos como a transmissão de sinais, a catálise enzimática, a replicação do DNA e até mesmo as respostas imunológicas. Então, elas acontecem através de diferentes tipos de forças químicas, como as ligações de hidrogênio, que são as forças mais fortes que tem aí entre os compostos, as moléculas, na verdade, as interações hidrofóbicas, que são aquelas que têm medo de água, as ligações iônicas e as forças de Van der Waals, que elas podem ser forças médias ou forças fracas, né? Força de polo induzido é uma ligação muito fraca e a de polo permanente é média. As ligações mais fortes são sempre as ligações de pontes de hidrogênio. Então, vamos rever o conceito de interações hidrofóbicas. Elas geralmente acontecem, aí um exemplo clássico é entre a água e o óleo. Por que o óleo não se mistura com a água? Porque as interações hidrofóbicas elas ocorrem quando moléculas ou parte de moléculas que não gostam de água, por isso são chamadas de hidrofóbicas, elas se juntam para evitar o contato com a água. Ou seja, elas não formam ligações químicas diretas entre si, mas elas se agrupam como uma forma de minimizar o contato com o ambiente aquoso, por isso que a gente observa aí na imagem. Então, aí, né, na imagem do óleo com a água, forma aí essas bolinhas, depois o óleo fica suspenso, fica lá em cima, e a água, por ser mais densa que o óleo, fica lá embaixo. E aí, como que o sabão limpa a gordura, já que o óleo não se mistura com a água? Né? Por causa dessa característica aí, ó. O sabão, ele consegue limpar a gordura e o óleo, graças à sua estrutura especial que permite formar as micelas, ou seja, envolvendo e carregando as partículas de gordura para longe. Então, elas vão se juntando e vão formar essas micelas e vão arrastar a gordura. Então, isso acontece por quê? Por causa das interações hidrofóbicas, que é a parte que é a apolar, e as hidrofílicas, que é a parte polar, ou seja, as moléculas de sabão têm essas duas partes. A cabeça do sabão é a parte hidrofílica, que é a parte que gosta de água, por isso que ela é polar. Por quê? Porque a água é polar, ou seja, tem polos. E a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela é apolar. Ela gosta do óleo e de gordura, porque é a parte como ela é chamada de apolar, é a parte que ela não tem polos. Então, nesse caso aí, quando o sabão ele encontra a gordura, as caudas que são hidrofóbicas, elas se enterram nas partículas de óleo ou gordura, fazendo o quê? Evitando o contato com a água. Então, as cabeças que são hidrofílicas, elas ficam voltadas para fora, sempre em contato com a água.
E aí as moléculas de sabão elas vão formando um conjunto aí que são chamadas as micelas, que são as estruturas esféricas onde as caudas ficam voltadas para dentro, em contato com a gordura, e as cabeças para fora, em contato com a água. Aí a gordura fica presa no interior das micelas e elas são arrastadas, né? A gordura é arrastada. Por isso que o sabão consegue limpar aí a gordura, por causa dessa característica aí deles aprisionarem a gordura e depois eles conseguem fazer o arraste da gordura, certo? Por causa desse tipo de ligação. São aí as interações hidrofóbicas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido aqui direitinho a nossa aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.